Atenção para essa dica importante. Não feche bicicletas no trânsito. Ao virar, ceda sempre passagem aos ciclistas. Mais respeito com as nossas magrelas. 2 dias depois, furiosos com as novas buscas realizadas pela polícia nos seus hotéis, os ciclistas interromperam a etapa. Havia algo podre no reino da Volta da França e até os atletas começavam a trocar acusações. Alguns ameaçavam abandonar a corrida, cansados de serem tratados como criminosos. Outros queriam continuar. Jean-Marie Leblanc, dono de uma empresa cujo volume de negócios dobrou em 10 anos, negociou com os ciclistas, representados por Björn Rins. Para salvar o evento, prometeu acalmar a polícia. A opinião pública não sabia em quem acreditar. Deveria apoiá-los ou recriminá-los? Hall da fama ou muro da vergonha? A Volta da França já tinha 95 anos de idade e estava com o pé na cova. Mas o pior ainda estava por vir. Os Estados Unidos assistiam ao retorno milagroso de Lance Armstrong, que havia sido diagnosticado com câncer testicular e metástase no cérebro e tinha menos de 50% de chance de sobrevivência. Before I really get started here, I need y'all's opinion on something we've been debating tonight, and that's hat or no hat. Hat? No hat. Okay. No hat it is. É inegável que esse homem era dono de uma coragem impressionante e que não desistiu nem quando tudo parecia perdido. Alguns meses mais tarde, Armstrong voltou ao treinamento como um super-herói mascarado que preparava a volta por cima. O olhar determinado dizia tudo. Armstrong conquistou a camisa amarela já no início da Volta da França de 99. Equipado com transmissor e fones de ouvido, ele escutava seu treinador recordá-lo de cada detalhe de percurso cuidadosamente estudado por meses. O método de Armstrong era simples: dominar a prova desde a primeira etapa da montanha. Mais magro que nunca, ele pedalava freneticamente em plena subida, algo que nenhum especialista o tinha visto fazer até então. Mas qual era o segredo desse homem, isolado na liderança, seguindo apenas seu plano de batalha solitário? Muitos dos que ficaram para trás começaram a suspeitar. Seus perseguidores mais valentes, como o Virenque, iam ficando cada vez mais para trás. Debaixo de um céu de tempestade, esse furacão renovado carregou tudo em seu caminho numa Volta da França que dispensou superlativos. Em Sestriere, a Volta da França já estava ganha. A vantagem sobre os adversários era enorme. Em Paris, o segundo colocado estava a 7 minutos atrás de Armstrong. Virenque estava vergonhosos 15 minutos atrás dele. Armstrong podia agradecer ao deus da quimioterapia. Ele era o porta-estandarte do novo milênio, no qual a genética, a tecnologia e as finanças dirigiam o mundo. De volta para casa, os Estados Unidos não festejaram apenas um atleta, mas a valorização vertiginosa desse novo patrimônio. Acompanhado da esposa, ele desfilou em Wall Street, onde o seu patrocinador fez a festa da vitória. Excuse me. All right, look up. Here. Look at me. NYSE. New deal. Era com esse poderoso chefão que os Estados Unidos pretendiam conquistar a supremacia na Volta da França.
Nobody believed in us. Nobody believed that if Lance Armstrong took the yellow jersey with the help of his team on stage 8, how could they keep it to stage 22? They thought the team would crack. But that team of 7 out of 9 guys being American, and American team, American sponsor, they were the strongest team in the race. And everybody in Paris knew that. And I can assure you that next year's Tour de France, there will be no doubters. A França foi avisada. A volta agora era dos Estados Unidos, um país construído com base nos princípios da eficiência, rentabilidade e supremacia. A primeira volta da França do milênio, essa França tão bela vista de cima, teria que aprender a concorrer com essa outra mentalidade. O Monte Ventoux era uma vasta área natural a céu aberto, mas o Yankee número 1 queria transformá-lo em quintal particular. No dia 13 de julho de 2000, o pirata Patani foi o primeiro a mostrar os dentes. Muito abaixo do seu potencial, ele queria ser o primeiro a subir as ladeiras da Montanha Careca. Mas atrás dele, a aceleração incrível de Armstrong era ainda mais impressionante. Ao vê-lo pedalar tranquilamente, ficou claro que ele poderia devorar o adversário se quisesse. Mas naquele dia, o americano decidiu levar o italiano embalado para a viagem. Embora o italiano não parecesse muito apetitoso de tão cansado que estava. O cume se aproximava e o americano demonstrou enfim sua superioridade. Pantani tentou de tudo e logo teria sua recompensa. O líder gostava de distribuir favores. Ele deixou o pirata vencer por um tris. Naquele dia, o público assistiu a um bom espetáculo, embora tenha faltado o espírito esportivo. O centro da gravidade da volta da França se deslocou para o oeste, na direção da Casa Branca, onde a vitória foi celebrada. Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by Lance Armstrong. Visto como um adversário aterrorizante na Europa, em casa ele foi recebido como um santo. Please be seated. It's my privilege to welcome you all to the White House and to welcome Lance Armstrong. Just a few years ago, Lance was diagnosed with cancer. He was weakened by chemotherapy treatments and told he had a 50-50 chance of living. He's done more than survive. He has triumphed. Lance Armstrong. Thanks for having us. To the kids, good luck, fight hard, stay tough, and believe. Os Estados Unidos adoram vencedores. O país pôde exaltar Lance Armstrong como um profeta da luta contra o câncer e um embaixador dos valores fundamentais da nação. Na França, ele era visto apenas como um bicampeão da Volta da França. Mas o show tinha que continuar. E o equilíbrio de forças na competição era interessante para as emissoras de TV. Armstrong levou um tombo. Até nisso ele é bom. Seus adversários, como Jan Ullrich, pareciam não saber o que fazer. Os seguidores do americano pediam para esperarem por ele. Será que seus rivais tinham como contrariar as ordens do poderoso chefão? Não restaram dúvidas de que esse homem se alimentava da raiva que se sentem aqueles que viram o rosto da morte e sobreviveram. Nessa época, os ciclistas não eram mais os alvos dos cinegrafistas, e sim seus rostos, caretas, olhares. Close para Ullrich, o ogro. Corte para o rosto tenso de um meteorito. As câmeras de TV encontraram sua linguagem nessa edição da Volta, que festejava 100 anos e batia os recordes de audiência.
Foram mais de 20 milhões de telespectadores e milhares de torcedores presentes na etapa de Luzardian, onde Armstrong se juntou a Anquetil, Merckx e Indurain na lista dos pentacampeões da volta. Mas os rumores sobre os motivos da invencibilidade de Armstrong aumentavam a cada dia. Com o 5º título no bolso, Armstrong tinha motivos de sobra para brindar. Era também a oportunidade para ser o mais simpático com uma imprensa que estava sempre procurando indícios de doping, embora o seu único estimulante que aparecia na tela fosse o champanhe. Mas de quem ele estava zombando? O que ele queria insinuar? Chega de cinismo. E chega dessa supremacia americana. Em 2004, o público se revoltou. Na subida do Alpe d'Huez, o americano foi ridicularizado pelos torcedores, que só queriam vê-lo cair. Até o asfalto o acusava de doping. Mas na linha de chegada, o vencedor ainda era Armstrong, cuja massa muscular impressionava ainda mais. Que se dane o público e suas suspeitas. Fazia tempo que ele e a França não se amavam mais. Ele parecia pensar, podem ir para casa. Não há nada para ver aqui. Só lhes resta aceitar que vou ganhar minha 6ª volta da França e ninguém pode me impedir. E o que dizer do 7º título em 2005 de um ciclista que nunca saberemos se foi realmente o maior campeão da história da volta? Em 2012, após uma avalanche de revelações e investigações, todas as suas vitórias foram anuladas. E a avalanche causou ainda outros estragos na volta da França. Em 2006, o americano Floyd Landis também perdeu o título por causa de doping. Em 2007, foi a vez do dinamarquês Ramsussen ser desqualificado pela mesma razão. Durante a edição de 2008, o italiano Rico, que tinha chances de subir ao pódio em Paris, foi preso durante a corrida como se fosse um traficante. Em 2010, o espanhol Contador, vencedor de uma etapa de Paris, também foi eliminado. No total, foram 9 vitórias apagadas nos anais da Volta da França. A competição teria se descaracterizado por completo, mas a maioria dos fãs, entre eles alguns famosos, não perdiam a fé. Quand personne n'est pris, on se dit que les contrôles sont pas efficaces. Et quand les gens sont pris, on dit ah ben ils sont tous dopés. Non, non, le cyclisme c'est un sport extrêmement difficile qui demande à être respecté. Le Tour de France est un événement considérable, très important dans l'esprit des Français. Pour notre pays, ça permet à 80 télévisions dans le monde de retransmettre les images d'un des plus beaux pays du monde, enfin, sans être chauvin. Le Tour de France, ça fait partie des bonheurs français. C'est une institution au bon sens du terme, comme le défilé du 14 juillet. Sendo assim, por que não sobrevoar o país para esquecer um pouco a confusão lá embaixo, como fazem as câmeras de TV que cobrem o evento hoje em dia? Será que agora a Volta da França servia apenas como pretexto para apresentar as belas imagens do país nos catálogos da agência de turismo? A menos que apareça um novo campeão, como em 2011, quando a França inteira respirou durante 9 dias no ritmo das pedaladas de um novo camisa amarela, Thomas Voeckler. Ciclista destemido e irrepreensível, ele não passava nem perto das substâncias proibidas. Allez Thomas, allez petit, tu peux le faire aujourd'hui, garder ton maillot jaune. Ça veut dire que tu peux encore gagner le Tour de France. La France entière, bonhomme, la France entière est là, derrière toi, allez! Infelizmente, no 10º dia, na etapa de Galibier, Voeckler, que tinha resistido tão bem até então, ficou à deriva. Mas
mas ele soube emocionar o público com seus gritos de sofrimento e seus amuletos da sorte, uma pulseira e a sua aliança de casamento. Apesar de ter perdido a Volta da França, ele aceitou a derrota com honra, sem nunca perder de vista seus adversários. E na linha de chegada, ele foi ovacionado não pela vitória, mas pela bravura. Portanto, basta surgir um novo grande campeão para que no final de julho de todo ano renasça a lenda da Volta da França. Se for mesmo verdade que a Volta da França é a França também são os homens que fizeram e continuarão fazendo sua grandeza. Atenção para essa dica importante. Não feche bicicletas no trânsito. Ao virar, ceda sempre passagem aos ciclistas. Mais respeito com as nossas magrelas.